versos de 1 a 7. Abra então sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, os versos de 1 a 7. Vamos nos concentrar na última característica ou qualificação para o oficialato que se encontra no verso 7. Mas vamos ler todos os primeiros 7 versículos. A palavra de Deus diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Uma das estratégias que Satanás se utiliza há muito tempo e que para ele tem dado muito resultado é exatamente armar ciladas na vida dos cristãos para tentar derrubá-los. Satanás não pode arrancar a salvação que Cristo nos deu, mas ele fará de tudo para que os crentes fiquem neutralizados, envergonhados, deprimidos, arruinados em sua vida de fé, sem a coragem que Cristo lhes deu. Ou seja, ele vai fazer de tudo para desanimar o cristão, a fim de que a luz de Cristo que há no cristão não brilhe sobre a terra. Porque quando a luz de Cristo brilha em nós, através de nós, o mundo percebe as nossas boas obras e glorifica o Pai que está nos céus. É um impacto profundo quando a gente vê boas ações sendo praticadas. Isso dá uma alegria no nosso coração. Por outro lado, que tristeza profunda quando a gente vê um cristão caído em alguma cilada do inimigo. Há poucos dias nós recebemos a triste notícia de um exponencial escritor, líder cristão, Philip Yancey, que confessou estar vivendo em adultério há 8 anos. Aí você vê um negócio desse aqui, que ruína. Uma pessoa que tinha transmitido palavras de encorajamento a tantas pessoas, que estava deixando a luz de Cristo brilhar nas trevas, aí de repente fica imaginando aqueles que eram seus seguidores fiéis, aqueles que estavam caminhando perto com ele. É aquela hora, na expressão gaúcha, que você fala, bah! Aquele bar de se quebrar todo, o butiá cai do bolso, e você fica assim, como é que eu vou prosseguir numa situação dessa? Então, é realmente um desserviço quando a gente vê algum cristão cair em uma das ciladas de Satanás. Então, presta atenção nisso aqui, meu irmão, para você não desanimar na sua fé. É possível que você, em algum momento da sua caminhada, já tenha se escandalizado ou vá se escandalizar com alguma coisa errada que algum crente vai fazer, ou que já fez. É possível que alguns de vocês nem gostem muito de igreja pelas coisas erradas que já ouviram falar. Ah, rapaz, como é que pode? E disse que é da igreja e fez aquilo outro. É possível que essas coisas já tenham causado impacto negativo na sua vida, ou pode ser que aconteça ainda. Fique atento, não deixe com que essas coisas arranquem a sua firmeza no Senhor, porque os escândalos virão. Jesus Cristo mesmo disse: o que é o mundo sem os escândalos? Vai ter os escândalos, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem. Mas vai ter. No mundo caído que nós vivemos, no mundo onde vivem pecadores, não esperemos perfeição. E a igreja não é um lugar de gente perfeita, nem de anjos, né? Olha os anjinhos, olha a carinha de um aí do teu lado, anjo caído. Não fica achando que essas pessoas, porque o povo está na igreja, que vai na igreja, que são... Não, nós somos pecadores, redimidos no sangue de Jesus, que queremos ter uma vida de santidade e pureza como a de Cristo, mas nós ainda estamos lutando contra os nossos próprios pecados. E por isso mesmo, esse é um alerta na sua fé,
Não desanime, fique firme, porque muitas pancadas podem vir, como a que eu acabei de citar aqui dessa história de um grande autor internacional, cristão, que acabou caindo em adultério, não foi agora, caiu num laço há 8 anos vivendo assim. Isso dá uma tristeza, se fosse um caso isolado, mas tem muitos outros casos, que eu não quero nem ficar falando aqui, porque senão desanima todo mundo mesmo. Mas existem muitas histórias, tristes histórias, envolvendo crentes, porque caíram em ciladas. Isso causa um terrível desserviço na vida da igreja, na vida das pessoas, e muita gente que não é da igreja, não quer vir na igreja, talvez já por causa de histórias que ouviu. Ah, fulano lá, aquele lá, ladrão. Ah, aquele outro lá, pedófilo. Ah, aquele outro lá, mulherengo. Ah, aquele outro lá, ou seja, são escândalos que maculam a imagem da igreja, mas não necessariamente a imagem de Cristo. Cristo continua sendo perfeito, puro, o exemplo maior e para quem nós devemos olhar, porque para Jesus, ou em Jesus, nós nunca vamos encontrar falhas de caráter para a gente dizer, Jesus, o Senhor me decepcionou. Não, Jesus nunca nos decepciona, Ele é o Filho de Deus perfeito, o modelo perfeito que deve servir de exemplo para nós. E aqui no texto que nós lemos, Paulo está descrevendo as qualificações para o oficialato, muito especialmente o presbiterato, e ele diz então que o bispo tem que ter essas qualificações. Nós já vimos as 13 primeiras qualificações, essa é a última, versículo 7, onde ele diz que nós devemos nos preocupar com o que os de fora pensam a nosso respeito. Antes da gente entrar no assunto, só para você ver, diz 14 características que a gente já viu, no total são 15. Então, você vê assim, quais são as qualificações, ou como eu posso descrever uma pessoa que vai ser um bom líder religioso, que vai ser um bom líder nesse mundo, como que eu vou descrever um bom cristão? Aí você tem aqui 15 características, algumas delas são intracorpos, que você vai ver dentro da igreja, outras vão ser exteriores. Então algumas coisas você vai perceber convivendo com eles, indo na casa dele, por exemplo, você vai na casa ver se ele é hospedeiro, tu vai na casa ver se ele é chegado ao vinho, tu vai na casa dele e tu vê como é que ele trata os filhos e a esposa. Então assim, é interno, é na convivência dos crentes. Então muitas das qualificações aqui são vistas, são percebidas dentro da igreja, no convívio da igreja, e elas são as mais enfatizadas e por isso vem primeiro. Mas também há uma ênfase sobre aquilo que não está acontecendo dentro da igreja, a percepção que o mundo tem da igreja. Nós não vivemos numa redoma, nós não vivemos numa abóboda. Eu falava isso quando eu não era crente, né? A minha namorada, hoje esposa, me evangelizava e eu ficava dizendo, você vive numa redoma, você vive numa abóboda. Aí depois eu falei, onde é que entra aí dessa abóboda? Depois eu quis entrar lá, e hoje me sinto a pessoa mais livre do mundo, mas minha visão de fora é o mundinho dos crentes. Não, você não pode pensar em viver só aqui, você tem que também se preocupar como as pessoas de fora veem o que você faz. E nesse sentido, é que o apóstolo Paulo então descreve como última característica aqui para os bispos, pelo contrário, contrastando já com a última característica, veremos isso mais adiante. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Qual é a ênfase aqui? Qual é o ponto dessa qualificação? Bom testemunho. O Senhor espera que nós tenhamos um bom testemunho. A palavra grega aqui para testemunho, ela é muito interessante, que é a palavra martíria. De onde vem na transliteração para o português a palavra martírio? Ou seja, uma testemunha fiel é aquela pessoa que vai dizer as coisas como realmente elas são, ainda que isso lhe custe a vida. Ou seja, o testemunho não é só o que ela fala, o testemunho é o que ela está disposta a pagar pelo que ela vai falar, pelo que ela está comprometida. Ou seja, testemunho e vida estão muito conectados. Então, nesse contexto, quando ele diz que nós precisamos ter um bom testemunho dos de fora, ele está falando da maneira como nós devemos agir e como as pessoas ao nosso redor, especialmente os que não são cristãos, os que não estão
convivendo com a gente no dia a dia, como é que eles observam a gente de fora? Vocês perceberam no culto hoje, nas liturgias durante a liturgia, as leituras que nós fizemos? Por exemplo, em Atos 2, lá diz que o povo de fora olhava os primeiros cristãos e viam com simpatia. Os cristãos contavam com a simpatia do povo. Depois, em Atos 5, nós lemos também que as pessoas não participavam, mas aqueles que não participavam tinham grande admiração sobre como eles viviam. Como é interessante isso. Pessoas de fora olhavam e diziam, ó, eu não sou daquele grupo ali, mas aquele pessoal, gente boa, viu? Eu já vi eles fazendo isso, ou seja, alguma coisa eles faziam que dava para ver. E não era só o culto deles reunidos. Porque reunidos, ou eles vão ficar sentados, ou eles vão ficar em pé, ou vão ficar ajoelhados, vão ficar orando, ou ouvindo alguma coisa. Não estão fazendo quase nada. Mas eles percebiam a luz daqueles cristãos brilhando, e por isso eles eram impactados com isso. Isso causava admiração na vida dessas pessoas. Antes de eu prosseguir, deixa eu fazer um destaque aqui, um contraponto importante. As pessoas de fora, principalmente quem não gosta de igreja, agora aqueles que não são nem amigos de igreja, porque tem uns que, eu não vou, mas eu gosto do que eles fazem. É um amigo da igreja. Mas tem aqueles que odeiam a igreja. Para que isso? Tem raiva mesmo. Então assim, sempre vai ter gente criticando o estilo de vida, os posicionamentos dos crentes. Quando o crente disser assim, ó, tu tem que ser fiel à tua esposa, para que isso? Esse negócio de fidelidade, tem que curtir a vida. Então eles vão se posicionar contra. Então, essas pessoas, naturalmente, vão falar mal da igreja ou dos cristãos. Por quê? Por causa dos seus posicionamentos, seu estilo de vida, suas ações, mas não são todos, viu? Esses aqui são aqueles que são os mais revelados inimigos da cruz de Cristo. Mas nós não podemos viver alheios ao mundo. Todo mundo fala mal de você. É, pastor, é porque o mundo persegue a gente. Será que é perseguição ou é porque tu não está dando o teu bom testemunho? Então a mensagem de hoje fala sobre darmos o nosso bom testemunho no mundo. E eu quero exemplificar isso de maneira prática, com 4 maneiras para você dar bom testemunho no mundo, extraídas aqui desse versículo de número 7. Poderia ter outras mais, mas eu gostaria de concentrar aqui em 4 lições práticas de como você pode dar o seu bom testemunho para com os de fora, ou seja, no mundo em que você vive. A primeira coisa que você deve fazer é não ser condenado. Você viu como é que o texto começa? Ele começa conectado à última característica. O versículo 7 começa assim: pelo contrário, é necessário que... Você já começou alguma conversa assim com alguém? Imagina você que chegar assim, olá, bom dia, tudo bem, como vai? Pelo contrário, é necessário... Isso aqui, você não começa uma conversa desse jeito. Você está no meio de uma conversa e aí usa essa adversativa para dizer, pelo contrário, é necessário, ou seja, não faça aquilo. Pelo contrário disso, eu quero que você faça isso. E qual é o contrário? O que ele vinha falando no versículo anterior? Então, a primeira coisa está conectada com a penúltima característica, quando ele diz assim, não seja neófito, e o ponto aqui não é, o contrário não é ser neófito. Quando nós estudamos isso aqui, inclusive eu disse, a coisa que eu acho mais linda é um neófito, um novo convertido. Alguém que se converte sem saber nada, chega na igreja, pastor, como é que é o dia de culto, como é que a gente faz, como é que é isso, aquilo, outro, como é que eu entendo essa doutrina. É uma bênção ver os novos convertidos, mas não vai ficar novo convertido a vida inteira. Então, mas tem um momento do novo convertido, é uma bênção a gente ver isso. Só que para o oficialato ele diz, não pode ser alguém começando. Em nenhum lugar você vai botar uma pessoa sem experiência à frente ou na liderança. Mas o ponto não é o ser neófito, mas o que aconteceria com ele. Diz assim, para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, o que aconteceu com o diabo? Se encheu de si e por causa do seu pecado, ele foi condenado. Então aí ele diz, ele foi condenado, viu? Deu para pegar, ele fez a coisa errada e foi condenado por isso. Então agora o ponto é, pelo contrário, é necessário que seja, ou seja, a ideia do texto é, não seja condenado. Não seja condenado. Mas pastor, tem um monte de crente que foi condenado, mas estamos falando de condenação injusta. Isso vai ter e só vai se revelar no dia do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou falando aqui, a ideia
é a ligação da sentença. Não seja neófito para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. A palavra grega aqui de condenação é crima, de onde vem a nossa expressão transliterada para crime, ou seja, cometeu um crime. O diabo cometeu o crime. Não cometa crime. Ih, pastor, agora já foi. Agora eu já fiz. Então não cometa mais. A ideia é: não se condene por causa dos seus pecados. Leve isso a sério. Tem gente que não leva isso a sério. Lute para ter uma vida limpa. Qual a maneira de dar um bom testemunho? Lute para ter o seu nome limpo. Lute para ter seu nome limpo. Na hora que fazer uma pesquisa do Serasa, não aparece não. Na hora que fizer uma pesquisa ali da polícia, não, está liberado. Na hora que for blitz da PRF, se o Fabrício estiver lá na hora assim, fala: opa, Fabrício, ainda bem que é tu que está aqui, meu irmão, porque eu estou todo errado. Aí ele puxa a pistola dele lá, não podia executar logo, miserável, né? Então assim, tenha uma vida limpa, não abra mão de um caráter provado, viva diante do altar de Deus. Quem vive com integridade, não se parte, não se divide, é crente em todo lugar, dentro da igreja e fora da igreja, e os de fora não vão ter nada para falar dele, porque ele não está envolvido com essas coisas. Mais uma vez eu faço uma observação aqui, uma notinha de rodapé. Tem vezes que o crente, o próprio texto sagrado nos mostra vários exemplos de pessoas que não cometeram crime, mas foram condenados por ele. Mas aqui é caráter de exceção. A ideia é: tenha uma vida sem crime. Os homens batendo nas mulheres toda hora, tem uma notícia dessa. Ah, pastor, eu vi toda hora, eu vi isso aí, eu bati na minha também. Que isso, pois? Aí dá vontade de dar um em você agora. Nós não podemos cometer crime. Você não pode achar, porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não devemos ter esse tipo de prática. Lute por uma vida limpa. Agora, casos excepcionais de pessoas que numa vida limpa foram perseguidas e condenadas, aí é um caso diferente. Exemplos, temos vários, né? O próprio Senhor Jesus foi condenado. Qual foi o seu crime? Ele disse que é o Filho de Deus. Que absurdo! Então a gente vive num mundo também de muitas injustiças, onde a pessoa é muitas vezes presa, e quando você vai ver o crime, você até se assusta. José foi preso. Mas qual foi o crime dele? Ele deu em cima da mulher do oficial de Faraó. Foi mesmo? Vocês viram isso nas câmeras? Não tinha câmera, estava desligada. Mas o testemunho dela é verdadeiro. Quem não vai acreditar? E José ficou preso vários anos por causa de uma injustiça. Então, vai ter gente que vai se envolver em alguma situação, pode ser que aconteça, mas o que eu estou dizendo não é esses casos de exceção, tá certo? O que eu estou dizendo para vocês é: não se envolva em crime. Tenha uma vida limpa. Para nós, Eclesiastes 9:8 deve ser um norteador. Lá diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. A ideia é: em todo tempo, vida ilibada, vida limpa. Se preocupe com isso, em ter uma vida sem condenação. Agora, se já fez coisa errada no passado, você está na igreja, né? A igreja é o único lugar que vai te trazer essa mensagem. Pastor, já aprontei. Só não fui preso, não sei porquê. Era para ter sido preso umas 5 vezes, pelo que eu já fiz. Se você não foi, isso é graça de Deus. Eu não quero nem saber o que você aprontou no verão passado. Mas eu quero te dizer que Jesus te chama daqui para frente para uma vida limpa. Porque Ele é o único que pode pegar gente entulhada de pecado, gente cheia de crime, e agora dar uma nova vida para essa pessoa. E dizer: não quero mais saber, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Siga agora em outro caminho. Aliás, antes de avançar, tem pessoas que às vezes criticam o criminoso quando se converte. Ah, o pessoal aprontou e agora está indo para a igreja. Matou 10 e agora vai para a igreja. E tu queria que matasse, continuasse matando? Matasse 20, matasse 30?
Se a pessoa se arrependeu em algum momento da sua vida de crime, seja que crime for, seja que delito for, graças a Deus por isso. Não se ache melhor do que os outros, porque uma hora pode você ser tentado também, Satanás pode tentar lhe derrubar. Por isso que o meu ponto aqui é: procure ter uma vida limpa diante de Deus. Não brinque com seu nome. Tenha honradez e não caia na condenação como Satanás foi pego e condenado. Nós não queremos que nenhum crente seja pego, condenado por causa de coisas erradas que ele anda fazendo. Então sonde seu coração, sonde as áreas da sua vida, para que você não seja o próximo da lista de queda nesse mundo. Segunda maneira, para que a gente tenha um bom testemunho nesse mundo: anele por um bom procedimento em todo o tempo. Piedade não se revela só na igreja, mas se revela fora dela, especialmente quando a gente sai daqui. Quando você dirige, quando você vai no restaurante, a maneira como você trata as pessoas, como você trata a sua esposa, seu marido, seus filhos, como as pessoas andam te enxergando, qual é a maneira. Ou seja, alguém que quer se enquadrar nesse traço do caráter cristão, aqui é um caráter ilibado, uma vida limpa, que ninguém de fora tenha nada para dizer, então você precisa se preocupar com a imagem que você transmite. A noiva do Cordeiro, que é a igreja, ela não apenas deve ser santa e pura, ela também tem que parecer isso. Nunca dê ocasião para as pessoas acharem coisas ou sugestões, mas olha, se ele fez isso, então eu acho. Ninguém viu nada você fazendo errado, mas você deu ideia de que está fazendo coisa errada. Então se preocupe também com a imagem. É difícil falar isso hoje, porque na verdade hoje em dia o pessoal só se preocupa com a imagem. Meu ponto não é esse, meu ponto é: se preocupe com a essência. Por isso que a primeira coisa é: tenha a vida limpa. E agora, em segundo lugar, que eu digo: anele por um bom procedimento em todo o tempo, ou seja, para que a tua imagem não seja desgastada. Quando você entra num culto, as pessoas estão tudo gritando. Na hora que você entra, o que eles vão achar? O próprio apóstolo Paulo disse: se vocês estiverem todos falando ao mesmo tempo, 1 Coríntios capítulo 14, ele diz: não vão dizer que vocês estão loucos? Ou seja, eu não preciso parecer louco, ainda que seja, mas não precisa parecer. Imagine, especialmente para as mulheres aqui, vocês com vestes sensuais, o que parece? Isso não vai parecer que é uma serva de Deus, vai parecer uma pessoa depravada. Imagine um homem que está brigando com a esposa, o que eles vão botar de apelido nele? Qual é que eles vão falar assim, ó? Piedoso servo de Deus. Claro que não, isso é um grosso. Olha como ele trata a esposa. Quando vive brigando com os vizinhos, qualquer coisa, sabe aqueles vizinhos chatos? Já está na hora de você desligar o som. O cara deu um furinho na parede, não é hora de fazer nada na parede. Aí você fala: bah, que vizinho chato. Aí tu descobre que ele é crente ainda. Aí fala: onde é a igreja desse homem? Você quer ir? Não, quero ir em todo lugar, menos nesse lugar. Crente devendo sem pagar. O que eles vão dizer? É uma fase difícil, o brasileiro está todo endividado. É isso que vão dizer? Vão justificar? Ou vão dizer: crente enrolado, se compromete e não acerta, diz que vai pagar e não paga. Se aparecer com outra mulher, o que vão dizer? Não, ele é pós-moderno, ele é multiuso. Não, meu irmão, vou dizer, é infiel. A nossa honestidade deve ser testada sempre. E quando tiver várias situações, se preocupe sempre: o que vão pensar de mim numa situação dessa? Então se preocupe sim, em todo tempo, anele por ter um bom procedimento. Em qualquer situação. Aproveita até esse período para dizer, inclusive nas férias, porque às vezes nas férias a pessoa para de ir na igreja, para de ler a Bíblia, e aí às vezes é tentada a coisas que em outras épocas não. Nunca baixe sua guarda. O inimigo não tira férias. O inimigo vai sempre procurar destruir a vida dos servos de Deus. O que mais? Terceira maneira de dar um bom testemunho no mundo:
não se torne passível de repreensão. O texto diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio. Uma tradução aqui também poderia ser direta, tradução literal, a fim de, em repreensão, não cair. A nova linguagem de hoje traduz assim, para que não fique desmoralizado. Mas a ideia do texto é: não seja uma pessoa passível de censura, que ninguém tenha do que lhe falar. Observe que essa última característica, ela está amarrada com a primeira característica. Você lembra qual é? Lá no versículo 2: é necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível. E agora, por último, ele diz: não caia em repreensão, não caia em pecado, não caia em descrédito. E aqui, meus irmãos, para que você não caia em descrédito, você não pode ficar mudando os bons hábitos da sua vida. Nós estamos em processo de santificação contínua, expansão da nossa vida em várias áreas, mas não abandone os preceitos e os valores do reino. Os traços principais do caráter cristão não podem jamais serem questionados ou abandonados. Mude a estratégia, mude de lugar, mas não mude os seus princípios. Princípio a gente continua sempre. Não se torne uma pessoa passível de censura. Não se torne uma pessoa que começa a viver de maneira irregular, cair em desrespeito, cair em descrédito por causa das suas práticas. Então a ideia é não cair em opróbrio. Cair no opróbrio aqui literalmente dá a ideia disso, de se tornar uma pessoa passível de censura. A Bíblia conta casos de pessoas como Asaf, que era um servo de Deus dedicado. Inclusive o grupo de louvor se reuniu comigo há poucos dias e no momento devocional eu trouxe essa reflexão sobre Asaf. Asaf foi preparado por Davi para cuidar do culto, para conduzir o povo na adoração. E aí, quando você olha assim, Asaf, criado nos caminhos do Senhor, viveu sempre entre o povo de Deus, como se fosse hoje em dia, foi batizado na igreja, criado na igreja, era da UCP, da UPA, do MP, agora que já está maior, já está na UPH, servindo a Deus com alegria, envolvido com todas as coisas. Aí você vai conversar assim com Asaf, e Asaf diz: eu estou com inveja dos descrentes. E ele chegou a ter tanta inveja das pessoas de fora, que o coração dele ficou embrutecido. E ele mesmo revela, depois você lê o Salmo 73 lá para você ver maiores detalhes. Mas ele chega a ter uma conclusão louca, que o pecado faz isso, enlouquece a gente. E quando a gente não percebe, a gente se torna passível de repreensão. E ele então diz: inútil foi lavar as minhas mãos na inocência. Foi inútil. Perda de tempo esse negócio de ficar aqui na igreja, em vez de me entregar ao pecado, procurar uma vida de santidade. Isso foi inútil. Mas graças a Deus, ele disse, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para me desviar, mas ele não desviou. Deus o amparou, Deus o cuidou. E você deve orar a Deus pedindo isso também: Deus me ampare e me cuida para que eu não caia numa repreensão, para que eu não caia fazendo coisa errada. E isso aqui em todos os aspectos da sua vida. No seu ambiente de trabalho, especialmente se você lida com dinheiro, não use o dinheiro que não é seu para coisas, não, mas depois a gente dá um jeitinho aqui e faz assim. Não faça isso. Se você no seu trabalho tem muitas coisas que estão na sua canetada, que você está na responsabilidade, tenha zelo dobrado. Tenha zelo dobrado. Não se torne passível de repreensão. Procure fazer as coisas da forma correta, especialmente aqueles que têm grande volume. Eu fico imaginando aqueles que têm um monte de volume de coisa para despachar. Toda hora chega alguém para assinar. Aí me dá aqui, e ele sai assinando sem ler nada. E aí, por que você fez isso? E se torna passível de censura. Vigie e ore. Cuide sempre da aparência do mal, para que ela não esteja sobre a sua vida. Asaf conseguiu abrir os olhos quando ele atentou para o fim dos ímpios e viu que eles estavam num lugar escorregadio e que logo seriam destruídos. Nós precisamos estar de olhos abertos também. Bem, já mostrei 3 maneiras aqui para a gente dar um bom testemunho nesse mundo.
Primeiramente, não seja condenado, ou seja, tenha uma vida limpa, pura, não brinque com seu nome. Segundo, anele por um bom procedimento em todo o tempo, ou seja, honestidade sempre. Terceiro, não se torne passivo de repreensão, não caia em descrédito, seja alguém correto e não abandone seus bons hábitos. E por último, e não menos importante, fique atento às ciladas de Satanás. Agora vem uma lição mais espiritual, vamos dizer assim, do que as outras. Fique atento às ciladas de Satanás. Satanás não vai se apresentar para você com tridente e com chifre, com aquelas caras feias, mas como anjo de luz. Fique atento. O final do versículo 7 diz: a fim de não, em repreensão não cair, e também não cair no laço do diabo. Primeiro, o contraste que foi feito lá no início da minha mensagem, era pelo contrário, ou seja, não caia na condenação do diabo. O diabo caído e condenado, agora ele quer derrubar outros. Então ele bota laços, ele bota ciladas. Você sabe qual é a ideia de um laço, né? Aquele laço assim, amarradinho para um lado, na hora que você pisa, pum, ele puxa. Então tome cuidado, porque Satanás, ele pode lhe dar algumas coisas. Aí você fala, isso aqui é perigoso. Aí você pega, não deu nada. Então pegar de novo. Aí pega, não deu nada. Parece que Satanás não está nem aí para você. Muita ingenuidade. Satanás sabe como tocar as teclas do nosso coração. Não fique achando que Satanás nem existe, nem está nem aí para você. Enquanto você pensa assim, ele continua triunfando. E suas estratégias continuam derrubando milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo. Ele fará de tudo para te derrubar. Ele sabe a influência de um crente verdadeiro. Ele sabe o que um crente saudável é capaz de produzir. Ou seja, ele é como um luzeiro nesse mundo. Paulo fala aos Filipenses com essa expressão, um luzeiro. É como se fosse uma estrela brilhante. É como se fosse o resplandecente como o sol. É a luz do cristão nesse mundo, é algo forte, poderosíssimo. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. A luz que bota no alto e ilumina a cidade inteira. Vocês têm esse potencial dado por Deus, não é algo intrínseco seu. Sozinho você não teria nada, mas tem muito valor agregado aí de Deus dentro de você. Ele lhe fez nova criatura, Ele lhe deu um novo coração, Ele lhe regenerou, Ele lhe fez filho de Deus, Ele santificou sua vida, tem muita coisa de Deus aí dentro. Então, meu irmão, fique atento, ele vai fazer de tudo para te neutralizar. Satanás vai fazer de tudo para que tu não continue. Se tu é um bom funcionário e está trazendo sucesso para aquela empresa, para as pessoas que trabalham contigo, ele vai fazer de tudo para te derrubar dali. Aí você fala, pastor, não é o Satanás não, é o meu concorrente, é o meu colega lá que está fazendo isso. Não é ele não, ele é só o ventríloco. Ele é só o instrumento. Quem quer lhe derrubar mesmo é Satanás. Ele não quer que você cresça. Ou, Satanás sabe mexer. Primeiro ele faz você crescer. Mas faz você crescer com alguns pecados guardados no coração que só você e ele sabe. E aí na hora certa, quando já estiver grande, porque quanto maior, maior a queda. Aí ele vai botando ali as iscas, as ciladas, para quê? Para que você, depois de grande influência, possa cair, tombar e ser destruído. E causar vergonha ao nome da igreja, ao nome de Deus, e ao seu próprio nome, à sua própria família. Qual é a solução, pastor, para isso? É possível, antes de falar a solução, é possível que você esteja vivendo esse momento. E se você está vivendo esse momento, não quero que você saia daqui dizendo tudo que eu não devia fazer, o pastor pregou dizendo que eu não devia fazer. Agora estou mais mal do que o que eu já estava. Porque agora eu sei que eu estou errado mesmo. Então assim, se está dando desespero, desespere mais um pouquinho. Porque podia ser ainda pior do que tudo que foi feito. Mas tenha esperança, porque Cristo pega nossos traços, nossas tralhas, nossos erros, nossos crimes, nossos delitos. Ele paga o preço dos nossos pecados, Ele nos dá uma nova chance e Ele nos chama para fazer tudo diferente agora daqui para frente. O que você aprontou para trás eu não quero nem saber. É muita perda de tempo a gente ficar remoendo essas coisas, mas daqui para frente tem que ser vida diferente.
Daqui para frente tem que ter um jeito diferente. E aqui vem a dica de como você pode resistir às ciladas de Satanás ou fugir delas. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. É a única maneira da gente vencer as ciladas de Satanás. Olha como ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo vai botar ciladas. Qual é a forma da gente vencer ou que a gente ficar firme no meio das ciladas? Então ele diz: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Você só revestido da armadura de Deus vai conseguir isso. E o que é essa armadura de Deus, pastor? É uma forma ilustrativa que Paulo usou, assim como um guerreiro tem que estar bem vestido, com sua roupa, com sua farda própria para a guerra, assim também espiritualmente tem que estar revestido. Então ele diz assim: você tem que ter o cinto da verdade, ou seja, como o soldado tem um cinto, você vai ter um cinto que é a verdade, uma vida pautada na verdade. Se sua vida tem muita mentira, uma hora ela aparece. Então abandone a mentira, viva uma vida calçada na verdade. Vestindo a couraça da justiça, proteção aqui, a couraça do guerreiro. Agora ele diz: a nossa couraça é a justiça, a justificação que temos pela fé e o viver justo dos filhos da aliança. Ele diz: calce os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, hoje em dia é como se fosse, bote um coturno nesse pé, para proteger no caminho. E ele diz: a sua mente precisa ser protegida. Você só vai vencer as ciladas de Satanás com a mente protegida com o evangelho da paz, porque senão o diabo vai meter coisa na sua cabeça e você vai ficar desesperado. E ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Assim como o soldado tinha um escudo, nós devemos viver pela fé, crer e continuar crendo em Jesus Cristo. Isso nos ajuda a enfrentar as acusações do maligno. E ele diz: tomai também a capacete da salvação, ou seja, a nossa salvação, a proteção da cabeça fundamental. Ele fala: a nossa salvação em Cristo. Ninguém pode te tirar da mão de Deus, ainda que tenha cometido pecados vergonhosos, não é o fim. Jesus lhe chama para uma nova vida. Ele tem perdão e reconciliação e uma nova caminhada. E ele fez isso com várias pessoas no passado e continua fazendo isso com pessoas no presente. Não importa por onde você andou, Cristo lhe chama para uma nova vida. E por último ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como o soldado tem espada, o crente precisa estar com a Bíblia na mão. E com a Bíblia na mão, nós vamos estar mais atentos para não cair nas ciladas de Satanás. Tome a armadura de Deus. Meus irmãos, caminhando para o final dessa mensagem, eu queria que você pudesse entender que Deus quer que você dê bom testemunho. Se você é membro da igreja, eu preciso lhe lembrar algumas coisas aqui nas aplicações finais. O artigo 14 da Constituição da nossa igreja diz: são deveres do membro da igreja. E o primeiro dever de um crente é viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura. Em outras palavras, poderia ser assim: dê um bom testemunho. Se enquadre no que a Bíblia diz. O segundo dever é: honre e propague o Evangelho pela vida e pela palavra. Não ensine Bíblia só falando, ensine fazendo. Que as pessoas vejam teu bom testemunho e sigam. Tem outros deveres dos membros, mas eu queria me destacar especialmente esses dois, que dizem respeito ao bom testemunho que ele deve dar. Então, você que é crente no Senhor Jesus, peça a Deus que faça de você uma pessoa fidedigna, peça a Deus que faça de você uma pessoa com bom testemunho. Ore agora mesmo, dizendo: Deus, me faz uma pessoa de um bom testemunho. E que não seja falsidade, só aparência, seja a essência, a integridade do meu ser. Se você é membro da igreja, lembre que esse é um dever assumido com Deus. Portanto, se preocupe com a vida que você tem, especialmente o que os outros estão vendo a seu respeito. Se você ainda não é um cristão, eu devo lhe dizer que Cristo deseja mudar a sua vida, mas não só a aparência. Uma mudança de dentro para fora. Ele pode mudar o seu coração,
perdoar todos os teus pecados e dizer: vai, não peques mais, siga uma nova caminhada, e daqui para frente as pessoas não vão ter do que te falar. Para as crianças e adolescentes, especialmente, se preocupem com o que vão falar de vocês. Não apenas seja santo, demonstre ser santo. Adolescente está começando a ficar jovem, começando a ficar adulto, aí quer fazer as coisas do jeito dele. Não estou nem aí porque estão pensando de mim. Se é cristão, tem que estar aí do que estão pensando de você, porque você tem um testemunho a zelar. Você leva o nome de Cristo, você leva o nome da igreja que você faz parte, você leva o nome dos seus pais, leva o nome. Então você não pode botar seu nome no lixo. Jovens, eu sei que vocês convivem com muitos descrentes, e às vezes vocês veem procedimentos na faculdade, no trabalho, no mundo, que não é um procedimento cristão. Se destaque ao contrário. Não se envolva com isso, não se misture com isso. Dê um bom testemunho. Aos casais que aqui estão, eu diria para vocês: se fortaleçam para vocês servirem de modelo para outros. Porque se vocês tiverem uma vida bagunçada, todo mundo vai perceber. Todos que convivem com vocês vão perceber. Então vocês não vão poder exercer uma boa influência. Agora, se vocês se enquadrarem no que a palavra de Deus ensina, vai ser ótimo. Agora, falando para casais crentes no Senhor Jesus, nunca pense em divórcio. Por quê? Porque é péssimo testemunho. Nunca pense no divórcio. Pense no aconselhamento bíblico. Pense em caminhar mais um pouco. Peça ajuda para resolver o problema. Ah, pastor, você não conhece a mulher que eu tenho. Eu já vi ela também dizendo: pastor, você não conhece o marido que eu tenho. Então vocês precisam de orientação, de aconselhamento bíblico, de receber norte e mudar de vida. Não vão fazer, porque o testemunho é péssimo quando você vê cristãos vivendo como se não conhecessem a Deus. E as famílias precisam disso. Líderes, tudo pode ruir se você não for íntegro. Ainda citei no início o terrível exemplo do Filipiense, vivendo em adultério 8 anos. Tudo derruba depois. Tudo pode ruir se você não for íntegro. Busque uma vida de integridade. E aos bispos, que é o principal da lista aqui: sejam irrepreensíveis, cresçam, procurem resolver e não deixar pontas soltas de seu caráter. Satanás vai fazer de tudo para derrubar a vida de vocês. Há muitas histórias de mau testemunho, mas também existem histórias bonitas que adornam a doutrina de Cristo e que dão um bom testemunho para aqueles que são de fora. E eu finalizo lembrando o que o apóstolo Pedro nos descreve nesse sentido, 1 Pedro capítulo 2, quando ele diz: mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, lá fora, para que naquilo que eles falam contra vós outros como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Estão falando mal de vocês? Não fale mal deles. Mantenha o padrão correto. Mas eles vão continuar fazendo. Mas qual é a vontade de Deus? Verso 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Estão falando mal de você? Viva com integridade, porque a fala deles não vai ter efeito. Agora, se eles estão falando de coisas que existem, aí você deu brecha. Então, continue mantendo íntegra a tua posição. Deus quer que a gente cale os ignorantes sem dizer nada, pela prática correta. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. É assim que nós devemos viver. E assim daremos um bom testemunho nesse mundo de trevas. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a darmos bom testemunho. Amém.